Olá, pessoal, professor Glauber Moura na área, trazendo para vocês aqui a resolução da prova do TJPE, prova de raciocínio lógico para o cargo de analista, concurso que foi promovido aí pela banca IBFC, tá? No último domingo, dia 28 de setembro de 2025. Então, eu vou trazer aqui as 5 questões da prova de raciocínio lógico. Bom, o meu material aqui, certo, que eu preparei aqui para vocês, especialmente para vocês, concurseiros, concurseiras aí que prestaram o concurso do TJPE, e também para você que é de outro estado, não pôde vir participar aqui do concurso do TJPE, mas está estudando aí para o concurso do TJ aí do seu estado, vale muito a pena assistir esse vídeo aqui até o final, tá? Então, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, e depois compartilha aí com os teus amigos, beleza? Vamos lá. Eu organizei aqui as questões com a numeração de 1 a 5, tá? Eu não sei como é que estava lá na prova, eu recebi o material dessa forma, fiz a edição dele, certo? E está numerado aqui de questões de 1 a 5. Então, você que fez aí a prova do concurso TJPE para o cargo de analista, verifica aí através das questões, né? E pelo valor das alternativas. Não se baseia aí pelas letras, né? Pelos itens A, B, C ou D, e sim pelo valor dela. Se for o valor numérico, veja aí o valor numérico da questão para ver se você acertou ou não para esse gabarito preliminar, tá bom? Vamos lá. A primeira questão que eu trago aqui, primeira de raciocínio lógico, diz assim, ó: no restaurante, você monta sua refeição escolhendo uma proteína, 3 acompanhamentos, uma sobremesa e uma bebida. As opções são proteína, carne, peixe, frango, ovo. Acompanhamentos: arroz, feijão, salada, farofa, purê de batata, polenta frita, legumes grelhados, escarola refogada. Sobremesas: abacaxi, gelatina, pudim de leite. Bebidas: água mineral, suco de laranja e refrigerante. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de diferentes refeições que você pode montar. Bom, princípio fundamental da contagem aqui, né, gente? Princípio multiplicativo. Então, a gente vai ver o número de possibilidades de cada item, com exceção aqui de acompanhamentos, que não vai ser tão direto, né? O acompanhamento, a gente tem aqui, ó, 3 tipos de escolhas, né? Para um total de 8 possibilidades. Então, a gente vai fazer uma conta diferente aqui apenas para acompanhamentos. Então, isso vai ficar assim, ó. Vamos lá. Proteína. Nós temos aqui, ó, carne, peixe, frango, ovo. Então, proteína tem 4 possibilidades. Acompanhamento, olha só como é que a gente vai fazer isso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades, tá? Dessas 8 possibilidades, quantos acompanhamentos eu posso escolher? Eu posso escolher 3 acompanhamentos. Então, para a primeira opção, eu posso escolher 8. A segunda opção me sobra 7 acompanhamentos. E a terceira opção sobra aqui 6 acompanhamentos, tá? Professor, e se a gente escolher repetido? Por exemplo, eu escolher 3 porções de arroz. Não vai contar 8 vezes 8 vezes 8? Não. Por quê? Aí você não está escolhendo 3 acompanhamentos, você está escolhendo um acompanhamento repetidas vezes, tá? Então não seria essa a contagem. A gente está falando de 3 acompanhamentos, aí a gente já determina, né? Já supõe aí que seja acompanhamentos diferentes, beleza? Então vamos lá. Lembrando o seguinte, vamos lá. 8 vezes 7 vezes 6, porque na primeira possibilidade eu tenho 8, na segunda 7 e na terceira 6, certo? Agora observe o seguinte, se uma pessoa escolher arroz, feijão e salada, se a gente inverter essa ordem aqui, eu botar assim, ó, feijão, arroz e salada, os acompanhamentos permanecem a mesma coisa. Então, ela não muda aqui, né? A ordem não importa aqui para o conjunto. Ela não vai alterar esse conjunto. Vai permanecer os mesmos acompanhamentos. Então, o que, é que a gente tem que fazer aqui? Se a gente contar dessa forma, 8 vezes 7 vezes 6, a gente vai estar contando a mais, né? Então, o que, é que a gente tem que fazer aqui? Fazer uma divisão para compensar essa contagem que foi a mais. E quanto vai ser o valor que vamos dividir aqui? Qual vai ser o valor?
Olha só, se a gente tem 3 elementos permutados entre si, então eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, aqui está a forma correta de calcular a quantidade, né, de acompanhamentos que a pessoa poderá se servir. Então, aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6, a gente simplifica aqui com 6, e aí vamos ter agora aqui, ó, que sobrou 8 vezes 7. 8 vezes 7 é igual a 56. Então, a gente tem 56 maneiras de escolher os 3 acompanhamentos, ok? Bom, para a sobremesa, nós temos abacaxi, gelatina e pudim de leite. Temos 3 possibilidades. E para bebidas, nós temos água mineral, suco de laranja, refrigerante. Então, 3 possibilidades. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é calcular o número total de possibilidades que a gente pode fazer uma refeição. Então, ó, eu tenho 4 tipos de proteínas e 56 tipos de acompanhamentos e 3 tipos de sobremesas e 3 tipos de bebidas. Lembrando o seguinte, no vídeo anterior, vou deixar o cardzinho aqui no final, eu mostrei isso aqui para vocês, ó. O I significa vezes, o OU significa soma. Então, aqui a gente vai multiplicar todas essas possibilidades, beleza? Então, o número total de refeições que a gente pode montar é o produto disso aqui. Então, veja só. Quando eu fizer aqui, ó, 4 vezes 56, vai dar aqui, ó, 4 vezes 6 dá 24, vai 2, 4 vezes 5 dá 20, com 2, 224. 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, olha lá para as alternativas. Vejam só, eu tenho um valor aqui, ó, na letra C que é 120, que já é menor do que 224. Então, letra C aqui já está eliminada, certo? Temos aqui a letra A que termina em 0. E observa lá, ó, não tem nenhum fator que termine em 0 ou que termine em 5 para que o resultado final termine em 0. Então, a letra A também está fora. A letra D dá 672. Olha só, 672 daria, se a gente multiplicasse 224 por 3, né? Então, letra D também não é. A única alternativa aqui vai ser a letra B, 2016. Veja, eu fiz a questão somente com a multiplicação aqui montada, certo? Se tratando de concurso público, a gente tem a questão do tempo, né, pessoal? Então, o tempo é muito importante. Mas, para verificar e para vocês terem certeza, nós vamos fazer aqui essa continha bem simples de multiplicação, ó, que é 224 vezes 9. Outra maneira também de encontrar o resultado aqui, ó, sem eliminar as outras alternativas, seria assim, ó, 9 vezes 4, 36. A única alternativa que termina em 6 é a letra B. Essa seria a resposta. Beleza? Então, 9 vezes 4 dá 36, vai 3. 9 vezes 2 dá 18, com 3, 21, vai 2. 9 vezes 2, 18, com 2, dá 20. Então, 2016 é a resposta correta aí, letra B de bola, para a primeira questão, tá, pessoal? Então, gostou aí da resolução? Achou tranquila? Deixa aí seu like, certo? Compartilha aí com os amigos, tá bom? Vamos lá. Segunda questão, vamos para a segunda questão. Bom, algumas pessoas foram convocadas para uma reunião e sabe-se que, caso alguém não compareça, todos os outros serão dispensados e a reunião será remarcada. Houve ao menos uma pessoa convocada que não foi dispensada. Então, podemos concluir que, bom, gente, essa é uma questão de argumento, né? Saber se os argumentos são válidos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu tenho uma premissa, certo? Que é uma proposição composta, é uma condicional que aparece aí. Talvez você não tenha percebido, mas isso aqui, ó, é uma condicional. Caso alguém não compareça, então todos os outros serão dispensados e a reunião será remarcada. É uma condicional, tá, pessoal? Então a gente pode trocar aqui, ó,
tranquilamente pelo se então, que não vai sofrer nenhuma alteração aqui, essa proposição composta. Beleza? Agora, na outra parte aqui, eu tenho que houve ao menos uma pessoa convocada que não foi dispensada. Vamos lá. Então, vamos verificar como é que a gente pode reescrever essa sentença. Olha só. Caso alguém não compareça, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Se alguém não comparecer, então todos os outros, todos os outros serão dispensados e a reunião é marcada. Então, se alguém não comparecer, todos os outros serão dispensados e a reunião será remarcada. Beleza? Bom, o que é que concluiu ali? Ó? Houve, ao menos, uma pessoa convocada que não foi dispensada. Bom, pessoal, houve, ao menos, uma pessoa. O que significa houve, ao menos, uma pessoa? Vou considerar essa conclusão aqui, eu vou considerar ela como verdadeira, certo? Então, houve ao menos uma pessoa convocada que não foi dispensada, significa que é a negação de todos os outros serão dispensados, tá? Então, a negação de todos é houve pelo menos um, certo? Pelo menos um. Essa é a negação de todos. Você afirma que todo mundo será dispensado, então houve pelo menos um que não foi. Então é a negação. Então, lá na nossa premissa, né, a principal aqui, eu tenho que todos os outros serão dispensados. Então isso aqui vai ser falso. Se ao menos uma pessoa convocada não foi dispensada, todos os outros serão dispensados, vai ser falso. Bom, na condicional, nós temos o valor lógico de uma condicional falso quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. O bizu aqui é a Vera Fischer, né? A famosa Vera Fischer. Então, quando primeiro verdadeiro e a segunda parte falsa, o valor lógico final vai ser falso. Então, como aqui a segunda parte já deu falso, a primeira parte ela não pode ser verdadeira. Então, se alguém não comparecer, então isso aqui vai ser falso. Ou seja, se alguém não compareceu, então todos os outros serão dispensados. Não, isso aí é falso. E a gente agora vai para a conclusão, certo? A conclusão é, veja só, letra A. As pessoas convocadas que compareceram à reunião foram dispensadas. Isso aqui é falso, olha só. Segunda parte, todos os outros serão dispensados. Falso. Então a letra A aqui, ela é falsa. Ninguém foi dispensado, né? Vamos lá, letra B. Ao menos uma pessoa convocada não compareceu à reunião. Também é falso. Ó. Alguém não compareceu é falso. Está aqui, ó. Então, letra B também não é a nossa resposta correta. Letra C. Todas as pessoas convocadas compareceram à reunião. Bom, gente, olha o que diz aí as premissas, né? Ó. Se alguém não comparecer, então todos os outros serão dispensados. Só que isso aqui é tudo falso. Significa o quê? Que todos, né? Todas as pessoas compareceram à reunião. Já que a reunião ela não foi remarcada. Beleza? A reunião foi remarcada na letra D de dado aqui, ó. É falso, tá? Então, a única resposta aqui, a única alternativa correta é a letra C. Beleza? Então, questãozinha aí de argumentos com condicional, beleza? Vamos lá. Terceira questão.
A terceira questão fala assim: no estacionamento de um shopping center, observou-se que 5% dos carros estacionados são deixados com pelo menos um dos vidros abertos. E, entre esses carros, ocorre o furto de 10% deles. Bom, o restante dos carros estacionados não é deixado com nenhum vidro aberto. E, entre esses, ocorre o furto de 1% deles. Constatado que houve o furto de um veículo, olha só o que está dizendo aqui, ó. Constatado que houve o furto de um veículo, qual é a probabilidade de ele ter sido deixado com pelo menos um dos vidros abertos? Então, vamos lá. Aí está na faixa entre quanto? Entre 30% e 40%, 60% e 70%, 0,1% e 1%, ou está entre 9% e 10%? Vamos lá. Vamos ver qual é a alternativa que vai preencher corretamente aí a lacuna. Bom, primeira coisa que a gente tem que observar aqui. Probabilidade é o que eu quero dividido pelo total. Qualquer probabilidade você tem que procurar chegar nisso aqui, ó, nessa fração aqui. O que eu quero dividido pelo total. Bom, o que é que eu quero aqui? Veja só, o que eu quero são carros que têm o quê? Pelo menos um dos vidros abertos que foram furtados, certo? 5% dos carros estacionados ficam com os vidros abertos, são vidro aberto. 5%. Desses 5%, 10% dele são furtados, tá? Com os vidros todos fechados, ficam 95% dos carros. E desses 95%, com o vidro fechado, apenas 1% é furtado. Bom, 10% de 5% vai dar aqui 0,5%, certo? E 95%, 1% de 95%, isso é igual a 0,95%. Beleza? Bom, então, a gente já tem aqui o total de carros que foi, o total do percentual de carros que foram furtados. É 0,5% mais 0,95%. Aqui, pessoal, a nossa probabilidade do total não vai ser os 100%, e sim os carros que foram furtados. Por quê? Ó? A questão diz aqui, ó, constatado que houve o furto, ou seja, isso aqui é uma probabilidade condicional, certo? É quando a gente já conhece o resultado do evento que já ocorreu. A gente vai calcular uma probabilidade em cima de um evento em que a gente já conhece o resultado dele, certo? E no caso aqui houve o furto de um veículo. Bom, somando aqui, para a gente ter o total de carros furtados, né, o percentual, nós vamos ter, ó, somando isso aqui, vai dar 5, 9 mais 5, 14, vai 1, 0 mais 1, dá 1. 1,45%. Então, o que é que nós queremos aqui? Ó? Eu quero carros que deixaram pelo menos um dos vidros abertos, tá? E que foram furtados, 0,5%, tá? E do total de quanto? Do total de 1,45. Então, veja só, vai ficar assim. Probabilidade de ocorrer esse evento vai ser 0,5% dividido por 1,45%. Cortando aqui, simplificando os percentuais, né? Vai ficar 0,5 dividido por 1,45. Então, dividindo aqui, ó, a gente poderia até simplificar, mas dá para resolver aqui tranquilamente. Igualando aqui as casas decimais, vai ficar 0,50 dividido por 1,45. Eliminando agora as vírgulas, aí nós vamos ter, ó, 50 dividido por 145. Bom, 50 dividido por 145 dá zero. E o resto aqui vai ser o próprio 50.
Desce um zero aqui da casa decimal e põe a vírgula no quociente. Então, vai ficar 500 dividido por 145. Bom, se eu multiplicar 145 por 4, vai passar de 500. 145 vezes 4 vai dar 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Então, vai passar. Ó. Então, a gente vai pegar aqui 3. Só olhando lá nas alternativas agora, a gente já sabe que a resposta vai estar entre 30% e 40%. Não precisa nem prosseguir. Por quê? Porque ele está pedindo aqui um intervalo, né? Que vai estar essa probabilidade. Então, não preciso aqui mais calcular um valor exato, né? Para ela. Basta olhar o primeiro número aqui da casa decimal, porque isso aqui, 0,3, se eu transformar isso aqui, isso é igual a 30%, certo? E a gente sabe que essa conta aqui, ela vai continuar. Então, ela vai dar aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 4, 12, 1. 13, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então, vai sobrar aqui 65. E aí, continua aqui, ó, desce um zero e a conta continua, certo? Ou seja, vai dar um número maior que 30% e menor que 40%. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui para a próxima questão. Próxima questão é uma questão de número 4, que diz o seguinte, questão de diagrama lógico, olha só. Nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria. E todos os diretores têm casa própria. Tem um espaçozinho aqui, tá, gente? Com base nessa afirmação, é possível concluir que assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Bom, existe um diretor da empresa que não tem casa própria? Os diretores não são funcionários da empresa? Se um funcionário da empresa não tem casa própria, então ele não é um diretor? Letra D. Existe um funcionário da empresa que é diretor e não tem casa própria. Vamos lá. Todos os funcionários, então vou botar aqui o conjunto dos funcionários, aliás, nem todos os funcionários de uma empresa, olha só, nem todos os funcionários de uma empresa possuem casa própria, ou seja, tem casa própria. Então, vamos colocar aqui, ó, funcionário, casa própria. E todos os diretores têm casa própria. Então, veja só, para que a pessoa seja diretor de uma empresa, ela precisa ser funcionário da empresa. E se todos os diretores têm casa própria, significa que eles vão estar aqui, ó, dentro da interseção entre funcionários da empresa e funcionários que têm casa própria. Beleza? Agora, vamos lá para as alternativas. A resposta vai ser aquela alternativa que não sobra dúvidas, tá, gente? Se restar dúvida, se tiver uma outra possibilidade, não pode ser a nossa resposta aqui para diagramas lógicos. Então, vamos lá. Existe um diretor da empresa que não tem casa própria. Errado. Ele já diz aqui em cima ó, que todos os diretores têm casa própria. Todos os diretores têm casa própria. Então, a primeira letra aqui ela é falsa. Os diretores não são funcionários da empresa. É errado também. Todos os diretores estão dentro do conjunto de funcionários. Então, letra B é falsa. Letra C, se um funcionário da empresa não tem casa própria, ó, se um funcionário da empresa não tem casa própria, tiver aqui, ó, funcionário da empresa não tem casa própria, então ele não é um diretor. Essa é a nossa afirmação que é verdadeira, certo? Se o funcionário da empresa não tem casa própria, ele não pode ser diretor, porque todos os diretores possuem casa própria. Beleza? Letra D, existe um funcionário da empresa que é diretor e não tem casa própria. Beleza? Existe um funcionário da empresa que é diretor e não tem casa própria. Impossível, né? O conjunto dos diretores está aqui, ó, dentro do diagrama aqui, ó, das pessoas que possuem casa própria, né? Então, a alternativa correta aí é a letra C. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, deixa aí o seu like. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho aí
para quando chega mais vídeos como esse aqui, você poder receber as notificações e ficar por dentro de todos os detalhes aí de raciocínio lógico, de matemática para concursos, beleza? Vamos lá. Um restaurante funciona de terça-feira a domingo e às segundas-feiras apenas se for feriado. Se funcionar na segunda-feira, o restaurante fechará na terça-feira. Mas se a terça-feira for feriado também, o restaurante naquela semana funcionará todos os dias. Com base nessas informações, é correto afirmar que, bom, para a gente poder visualizar melhor essa questão, tá? Não é obrigatório, mas a gente vai conseguir visualizar o que é que o texto está trazendo para a gente. Eu vou construir aqui uma tabela com as três condições, tá? Que ele deu ali. Então, vamos lá. Quais são as três condições que foram dadas na questão? Vamos lá. O restaurante, ele funciona de terça a domingo. Ou seja, se funciona de terça a domingo, na segunda ele fica fechado, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Bom, quais são as três condições? Vamos lá. Sem feriado. Sem feriado. Dias comuns. Então, sem feriados, o que é que nós temos? Nós temos a segunda-feira fechada e o restaurante aberto de terça a domingo. Isso aqui é quando não tem feriado, ok? Vamos lá. Qual é a segunda possibilidade? Segunda-feira ser feriado. Vamos lá. Feriado na segunda. Feriado na segunda. Ficou horrível isso aqui. Se eu consertar aqui. Feriado na segunda-feira. Então, feriado na segunda-feira, o restaurante abre na segunda e fecha na terça. E abre os outros dias. Agora, a terceira possibilidade é feriado na segunda e terça-feira. Aí, o restaurante, ele vai abrir todos os dias da semana, quando é feriado na segunda e na terça-feira também. Bom, vamos para o que diz as alternativas aqui. Ó. O que é que a gente pode concluir? Ó? Vamos lá. O restaurante não funciona às segundas-feiras. Bom, a gente tem aqui, ó, duas possibilidades dele abrir, né, dele funcionar na segunda-feira. Tem duas condições aqui, ó. Se for feriado na segunda, ele abre, né, e quando é feriado na segunda e na terça, ele abre. Né? Então, a letra A, ela é falsa. Tá? A letra A está falsa. Letra B, pode acontecer em alguma semana que o restaurante funcione todos os dias? Pode sim, aqui, ó, nessa última linha aqui da nossa tabela, o restaurante ele vai abrir todos os dias. E olha só o que ele botou aqui, ó. Pode acontecer. Ele não deu certeza que vai abrir todos os dias, mas pode acontecer. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Vamos ver só o que ficou errado aqui na letra C e na letra D. Ó. Quando há um feriado na terça-feira, o restaurante não funciona. Quando há um feriado na terça-feira, o restaurante não funciona? Oh, é errado, né? Falso. Olha só. Terça-feira aqui, ó. Feriado na segunda e terça. Olha o restaurante aqui aberto. Ó. O restaurante, ele está aberto. Ele funciona sim. Letra D. O restaurante funciona todos os dias da semana. Errado. A gente tem aqui, ó. Eita, peraí. A gente tem aqui
essa condição que o restaurante funciona todos os dias da semana. Nós temos na primeira linha aqui e na segunda linha a condição que o restaurante ele fecha pelo menos um dia na semana. Então, a letra D ela é falsa também. Ele está afirmando que todos os dias da semana o restaurante vai funcionar. E só funciona quando há uma condição, feriado na segunda e na terça-feira. Tá certo? Então, pessoal, com isso, chegamos aqui ao final da resolução da prova do TJPE para o cargo de analista aí, promovido pela banca IBFC. Beleza? Você aí, concurseiro, você concurseira, chegou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, tá? Ativa o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos, né? E compartilha esse vídeo aí com os amigos. Se não gostou, compartilha com os teus concorrentes, beleza? Te espero no próximo vídeo.